Meus amigos, sejam bem-vindos à aula de Tiers, onde eu vou falar especificamente sobre a sofisticação dos países. Não é sofisticação de língua e não é sofisticação de moeda agora, é de países. A maioria dos anunciantes prefere anunciar para um público qualificado. Isso aí é lógico, né? Você quer vender para quem vende, para quem compra. Você quer mostrar o seu produto. Que delícia é como vendedor. Eu já fui vendedor de perfume, já fui vendedor de consórcio, já fui vendedor de sistemas para empresa. Eu já fui vendedor. Na escola de chiclete, de tudo. Que delícia que é você chegar numa pessoa que já queria o seu produto. Chegar numa pessoa que ela tem nível de consciência de que aquilo que você está vendendo é importante. Quão chato é você chegar e falar para uma pessoa, cara, marketing digital tá bombando, mano. Você tem que entrar nisso. Não, você é louco. Meu pai falou que na época dele, o boi gordo investiu, perdeu dinheiro, esses negócios aí perde dinheiro. Eu confio no meu pai. É um cara que está numa mentalidade escassa, vivendo sob o jugo de uma época antiga. Anunciar para público qualificado é o nosso sonho. Então, tem os tiers. Como eu disse na aula anterior, é uma catalogamento, sei lá como escreve isso. Eles catalogaram os países de acordo com a sofisticação deles, tá bom? Vamos lá. Então, o primeiro passo para você criar uma estratégia de campanha de anúncio é decidir em qual mercado você vai anunciar para ter ROI. Tá? Lógico, o primeiro passo é a língua. Escolher a língua. Qual é o segundo passo realmente da estratégia de anunciar esse produto que você tem, por exemplo, em espanhol? Qual é a estratégia? Você tem que começar a escolher os tiers. Eu aconselho a anunciar para países tier 2 e 3, para você que está começando. No total são 4 tiers, tá bom? Por quê? Porque são países que recebem pouco anúncio, é um pessoal que ainda não tem, não tem experts ensinando. E eu preciso falar isso aqui para vocês, tá? Como que um país se desenvolve, né? Como que essa sofisticação cresce para você saber por que a sofisticação cresce no país? O que é sofisticação? Vamos lá. Essa classificação de sofisticação é quando a gente considera o desenvolvimento financeiro daquele país, quanto custa anunciar naquele país, qual é a situação política atual daquele país. Países comunistas é muito difícil anunciar. Socialistas, né, como Cuba, Venezuela, como a China mesmo, a Coreia do Norte, cara, você não vai conseguir anunciar e vender, escalar nesses países, porque tem uma condição política ruim. Então acaba tendo uma sofisticação ruim. Porque se ninguém pode anunciar, não vai ter gente que ensina a anunciar nesses países. E aí o mercado não aprende a fazer isso, e ninguém faz, e não cresce isso no país. Por exemplo, por que os Estados Unidos é o Brasil? Por que o Brasil está ficando tão bom? Para mim é quase um Tier 1. Para mim, na minha mente, é Tier 1. Por quê? Primeiro, nós temos uma língua muito parecida com a do inglês. E nós, desde criança, ficamos tulhados. Nós temos que aprender inglês e olhar para os americanos para copiar eles aqui no nosso país. O Brasil tem muito isso. A gente olha os americanos para copiar e fazer aqui. Então, a gente aprendeu com eles fazendo. No entanto, que a diferença nossa e dos Estados Unidos é de 4 anos ali do que rola no mercado. Agora é menor. Agora é uns 2. 2 anos você já vê a coisa que está rolando lá acontecendo aqui. Vai ser cada vez menor. E por isso que o Brasil se desenvolveu. Primeiro. Segundo, surgiu um brother chamado Érico Rocha, que ensinou as pessoas a se lançarem. E aí pensa, um monte de gente começou a ensinar sobre como fazer anúncio. Aí surgiu, por exemplo, o Pedro Sobral. E aí um monte de gente aprendeu com ele, se deu bem e está também ensinando. E aí você cria no mercado uma rede global, uma rede nacional de experts, de professores, de gente que está ensinando o público. E as pessoas estão aprendendo e praticando e prosperando. E isso aumenta o nível do mercado, porque você começa a ensinar gente que vai se tornar seu concorrente. E quando você faz isso, você aumenta o nível do mercado, porque você tem que ser melhor que o cara que está ensinando. E às vezes o cara que está ensinando vai ser muito bom e melhor que você em outras coisas. Tá? Outro detalhe, cada nível ali de sofisticação, do Tier 1, 2, 3, 4, vai trazer 7 tipos de oportunidade. Tem país que vai falar assim, olha, aqui o anúncio é barato, só que a situação econômica do país está um caos. A Argentina.
Eu falo para todo mundo, nesse momento não anuncie para a Argentina, não anuncie para a Venezuela, não anuncie para alguns países. Você vai ver lá na aula de anúncios para cada país, principalmente público, aula de CP2. Cara, não anuncia, por quê? Porque são países que você vai anunciar e não vai ter compra, vai encher seu checkout. Poxa, meu checkout está enchendo de gente, não está tendo compra. Eu já sei o que é. É a Argentina, são países que, outros países que, África, por exemplo, é baratinho anunciar, o cara fica assistindo, vai para o seu checkout, não tem dinheiro para comprar, é economicamente inviável para ele. A situação política do país está ruim, entendeu? Vamos lá. Os tiers, eles são classificados em 4 níveis, né? Como eu estou dizendo aqui embaixo, 4 níveis. Eu preparei um PDF completo para você com todos os 4 tiers. Porque não adianta eu falar aqui, porque basicamente saber os tiers é eu falar, tipo, olha, no tier 1 vai ter Estados Unidos, Espanha não, Estados Unidos, Canadá, Austrália, vai ter uns países. Eu vou ficar falando o nome. Então tem isso num PDF que está aqui embaixo. Você vai baixar esse PDF, né? Talvez ele já foi disponibilizado em algum momento para você. É um PDF de tiers. Tem todos, tier 1, 2, 3, 4. Tem a explicação melhor de cada tier. Tem a explicação da lista de países com algumas dicas para você. Fechou? Então você vai fazer o download agora e dar uma lida. Né? Essa é a primeira atividade que você vai ter aqui. Fechou? Tamo junto. Lembre-se sempre,